Já olhou para o céu e percebeu que as estrelas têm cores diferentes? Já se perguntou por quê? Já quis entender por que estrela nasce e morre? Bom, antes de entendermos tudo isso, temos que fazer uma paradinha na física para entender alguns conceitos extremamente importantes. Já ouviu falar da lei de Wien? Já escutou que se o Sol esquentasse um pouco mais, ele seria azul? Então, se você quiser entender isso, só espera a vinhetinha que a gente começa. É comum você estar se perguntando por que é que a gente tem que fazer essa parada na física antes de prosseguir com a astronomia. Bom, eu vou te dizer por quê. O principal instrumento astronômico de um astrônomo ou de qualquer pessoa é o olho. E o olho tem a função de transformar a luz em impulso elétrico que vai ser enviado para o cérebro. O que eu quero dizer é que se desde a antiguidade nós observamos o espaço, então desde a antiguidade nós nos perguntamos o que é a luz. E eu posso dizer que esse ramo da física, chamado óptica, ainda tem muitas perguntas não respondidas. Mas vamos trabalhar com o que a gente conhece sobre a luz. Vamos lá? Em 1666, Isaac Newton, que nasceu em 1642 e morreu em 1727, fez a luz do Sol, a luz branca, passar por um prisma. Olha que interessante, você deve estar se perguntando, mas Virgílio, o Sol não é amarelo ou meio alaranjado? Ele parece para nós assim. Eu já vou te dizer por quê, tá ok? O Sol, ele emite uma luz em todos os comprimentos de onda, em todas as frequências conhecidas. Nossa, Virgílio, mas eu não sei o que é frequência. Bom, você tem que entender uma coisa. A luz, por enquanto, e nós vamos trabalhar com ela somente assim, é uma onda eletromagnética. Isso quer dizer que a luz, ela provém de oscilações de carga elétrica, tá certo? Quanto maior é essa oscilação, maior é a frequência. Ou quero dizer, a frequência de oscilação dessa carga é a frequência emitida para nós. E essa frequência de oscilação, ela pode sofrer variações muito grandes. Cada frequência emite para nós uma certa radiação, uma certa energia. No campo da nossa visão, ou seja, as radiações que são capazes de sensibilizar o nosso olho, estão entre o vermelho e o violeta, entre 400 e 700, 400 aqui e 700 aqui, nanômetros. Essa escala aqui é a escala de frequência. Eu gosto mais de colocar ela assim, porque faz muito sentido eu pensar na frequência para determinar a cor. A relação entre a frequência, entre a velocidade e a frequência é o que nos dá o comprimento de onda. Então, todas as ondas obedecem a essa expressão aqui. Se nós pensarmos que a luz, em todos os meios transparentes e homogêneos, tem uma velocidade que não vai alterar, então frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. O que eu quero dizer é que quanto maior é a frequência, menor é o comprimento de onda. Deixa eu te fazer entender uma coisa. A frequência é a oscilação. Quanto mais oscilação, maior a frequência. Se você for lá para a termodinâmica, então você deve se lembrar que quanto maior é a oscilação, maior também é a temperatura. A lei de Wien, ela vai exatamente dizer isso para nós. Vai dizer que quanto maior é a temperatura, maior é a frequência. Ou, de acordo com essa equação aqui, quanto maior a temperatura, menor o comprimento de onda. Isso é muito interessante, porque se pensarmos na emissão de radiação de um corpo, então a gente pode pensar no corpo como sendo um corpo negro, tá? E pensar somente na emissão de radiação, a cor desse corpo depende somente da temperatura. Então por que o Sol é amarelo? Porque o Sol está numa temperatura
que promove a propagação dos comprimentos de onda do amarelo e do laranja. Se o Sol fosse mais frio, então ele seria mais vermelho. Se o Sol fosse mais quente, então ele seria mais azul. Além dessas cores visíveis, que são as cores que nós estudamos na astronomia observacional, nós também podemos buscar no espaço outras radiações com filtros diferentes. Eu posso te perguntar assim: você emite algum tipo de radiação? E aí você fala: ah, não, eu não emito. Eu sou um corpo iluminado, professor. Se eu sou um corpo iluminado, então quer dizer que o que vem de mim é a luz que o meu corpo reflete, concorda? Exatamente. Mas isso não quer dizer que você não emita radiação. Caso você aplique essa equação para nossa temperatura, por exemplo, coloca aqui 300 Kelvin, que é 27 graus Celsius. Se você colocar aqui então 300 Kelvin, você vai perceber que a radiação emitida está aqui, na faixa do infravermelho. Por isso que é comum, em jogos de videogame ou filmes de guerra, você ver soldados com binóculos com filtro infravermelho, para eles conseguirem ver as ondas de calor. Além do infravermelho, nós temos quem? As micro-ondas e as ondas de rádio. Bom, você deve ter um forno micro-ondas na sua casa. Você consegue fechar o micro-ondas e observar o que está ali. Concorda? Então você observa o prato girando. Aquelas micro-ondas agem no seu corpo? Não. Por quê? Porque elas são barradas pelo vidro. Aquele vidro do micro-ondas é um vidro que não é capaz de barrar a luz visível, mas é capaz de barrar as micro-ondas. Vamos lembrar? Aqui nós temos comprimentos de onda maior. Então é como se aquele vidro tivesse uma porta que não é suficiente para as micro-ondas, mas é suficiente para radiação visível. Além das ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho, a gente tem aqui na outra faixa o ultravioleta, os raios X e os raios gama. Quando nós pensamos em radiação, então nós temos que entender as leis da radiação. Temos a lei de Wien e a lei de Stefan Boltzmann. Quando nós observamos uma estrela, a gente vai verificar a sua magnitude. Tá certo? A gente está vendo ali o fluxo que vem para nós. Nós não estamos vendo a potência dela. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagina o farol do automóvel. É possível ficar com o olho próximo ao farol aceso? De forma alguma. Mas e se o carro estiver a 2, 3 quilômetros de distância? Aí é possível enxergar. Não seria possível enxergar o Sol ou conseguir visualizar o Sol se ele estivesse muito próximo de nós. Mas como ele está a 150 milhões de quilômetros, então, durante o pôr do sol, até dá para a gente olhar diretamente para ele. Para entender a magnitude, nós precisamos entender o que é o fluxo. E o fluxo nada mais é que a luminosidade para cada metro quadrado, ou seja, a luminosidade para cada unidade de área. O que o Boltzmann percebeu é que esse fluxo também é proporcional à temperatura do corpo elevada à quarta potência. Aqui nós temos a constante de Stefan Boltzmann, que vai ter sempre esse valor. Virgílio, é importante memorizar essas equações? De forma alguma. Essas equações quase sempre nas Olimpíadas são fornecidas. Você precisa entender que a cor de uma estrela, que pode ser considerada um corpo negro, depende somente da temperatura. Eu vou te dar um outro exemplo. Imagina que você tem uma churrasqueira e essa churrasqueira tem espetos de metal. Você pode perceber que às vezes esse espeto fica vermelho. Dá para calcular. Sabendo o comprimento de onda máximo do vermelho, e eu já te falei, em torno de 700 nanômetros, você consegue determinar que temperatura aquele espeto está. Além disso, é muito interessante entender que o fluxo é proporcional somente à temperatura e que a luminosidade pode ser calculada pelo produto entre o fluxo e
a área de ação. Esse d é a distância, aqui nós temos o fluxo e aqui a luminosidade. Essas são grandezas extremamente importantes para a gente continuar o nosso curso de astronomia, porque agora eu vou começar a falar um pouco sobre elas. E é importante não que você entenda tudo ou saiba tudo o que eu estou falando, mas que você não fique totalmente perdido quando eu falar desses termos. Eu proponho que a gente resolva alguns exercícios. Vamos lá? Bom, antes de continuar a nossa aula, não se esquece de se inscrever no canal para receber as notificações. Nossa próxima aula, vamos falar sobre estrelas, evolução e tudo mais. Tá certo? Então, bora para os exercícios. Para ilustrar a aula, vamos fazer só 2 exercícios. Olha só, nesse primeiro exercício, ele diz que a temperatura de um corpo negro é de 2000 Kelvin, enquanto a temperatura de um outro corpo negro, 4000 Kelvin. Então nós temos, olha, que T1 vale 2000 Kelvin e que T2 vale 4000 Kelvin. Ele quer a relação entre os fluxos, fluxo 2 e 1, entre a segunda e a primeira estrela. O que você tem que saber? Simplesmente você tem que lembrar que o fluxo é sigma T quarta. Você tem que lembrar da equação de Boltzmann. Bom, beleza. Lembrou disso aqui? O que você faz? F2 dividido por F1, que é também sigma T quarta. Só que aqui 2 e aqui 1. A constante de Boltzmann você manda um abraço, e aí a gente tem que F2 sobre F1 é T2, vamos lá? 4 vezes 10 ao cubo, elevado à quarta potência, dividido por 2 vezes 10 ao cubo, elevado à quarta potência. Bom, quanto é 4 elevado à quarta potência? Ah, Virgílio, é 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. E 10 ao cubo elevado à quarta potência, 10 a 12. Quando é 2 elevado à quarta potência? Ah, Virgílio, isso é fácil. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E 10 ao cubo elevado à quarta, 10 a 12. Tchau, tchau. Ah, olha só, esse 4 eu posso eliminar com esses 2 4 aqui, ó. Esse aqui, ó, esses 2 aqui. De novo. Então eu tenho que o fluxo 2 dividido pelo fluxo 1 é 4 vezes 4, que foi o que sobrou. Que dá 16. Então, se a temperatura é o dobro, o fluxo é 16 vezes maior. Vamos para 2? Na questão número 2, ele pede para a gente encontrar o comprimento de onda máximo para o nosso corpo, para um corpo com temperatura de 27 graus Celsius. A única coisa que eu peço para você ficar muito esperto, esperta, é o seguinte: a temperatura nós não utilizamos em Celsius. Então você tem que fazer o quê? Somar com 273. Então a temperatura fica igual a 300 Kelvin. Tá bem? Bom, vamos lá? O que a gente vai usar para descobrir isso? A gente vai usar a lei de Wien. O que diz a lei de Wien? A lei de Wien diz para nós que o comprimento de onda máximo é 3 vezes 10 a menos 3 dividido pela temperatura em Kelvin. Não é isso? Então, a gente tem que o comprimento de onda máximo vai dar 3 vezes 10 a menos 3 dividido por 3, 10 ao quadrado. Então, nós temos que esse comprimento vai ser 1 vezes 10 a menos 5 metros. Tá certo? E isso aqui vai estar na faixa do infravermelho. Vamos logo estudar as estrelas? Até já!